Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor João Cláudio Rufino, sou professor na Faculdade de Teologia e quero já dar as boas-vindas a você aqui neste canal que tem como objetivo levar um aprofundamento daquilo que realmente as Sagradas Escrituras querem transmitir, querem nos ensinar, ok? Então seja muito bem-vindo. O texto de hoje é tirado de Mateus, capítulo 5, versículos 13 até o 16. Trata-se daquele texto muito famoso no qual Jesus afirma que os seus seguidores devem ser sal da terra e luz do mundo. Então, nesse texto, eu vou te ensinar o que realmente Jesus estava querendo dizer, mostrando o contexto cultural e também a construção do texto, sobretudo na sua língua original, na primeira parte. É muito interessante. Além disso, também vou mostrar para vocês qual é o contexto dessa fala de Jesus, que é tão importante, é tão fundamental. Bom, antes da gente mergulhar nesse texto, eu já quero te pedir que você possa curtir, que você possa fazer aqui embaixo os seus comentários e também, isso é muito importante, que você faça a sua inscrição aqui no nosso canal e ative o sininho para as notificações. É muito importante que você confira a tua inscrição, inclusive porque o YouTube de vez em quando ele vai desinscrevendo algumas pessoas, beleza? E nós temos o objetivo de chegar a 10 mil inscritos logo, então faça isso e ajude com que esta palavra, este ensinamento chegue para um maior número de pessoas. Vamos ler o texto, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com o que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Bom, primeiro dado fundamental aqui é compreender que Jesus estava fazendo o seu famoso sermão da montanha, que é o primeiro sermão de 5 que ele realiza dentro do Evangelho de Mateus. Este sermão tem o seu início no capítulo 5, versículo 1, e vai terminar só lá no capítulo 7. São 3 capítulos nos quais Jesus está dando o seu ensinamento. E aqui é um dado interessante. O que vem antes dessa fala de Jesus é justamente todo o conjunto daquilo que são as bem-aventuranças. Você se lembra muito bem desse texto. E aqui, neste sentido, Jesus está falando do reino dos céus e também dos seus seguidores, daqueles que creem nele como Messias. Esse dado é muito interessante. E depois dele falar dos atributos daqueles que vão herdar o reino, Jesus então passa agora a falar justamente a respeito das ações que aquele que crê nele deve ter para viver a experiência do reino. Esse dado é bastante importante. E aqui nós temos 2 metáforas, 2 imagens que vão justamente apontar para a mesma direção. É a primeira imagem do sal da terra, que está construída no versículo 13, e depois não é aquela que é a imagem da luz do mundo, que está nos versículos 14 até o 16. Beleza? Então, vamos entender
agora a primeira metáfora, do versículo 13. Vós sois o sal da terra. Aqui é muito importante ressaltar o fato de que a construção que Mateus faz, colocando vós em primeiro lugar dentro da oração, é muito importante. Por quê? No grego não é igual em português. No grego, nós poderíamos colocar o vós na segunda posição, na terceira posição da frase, na quarta posição, até mesmo na última posição, porque a gramática grega ela funciona de um modo diferente. Aqui, o que está em jogo? Quando se coloca algum elemento em primeiro lugar na construção de uma frase ou uma oração, a ênfase é justamente dada aqui, na primeira posição. Então, o texto começa com um vós, que em grego é rimeis, enfático, justamente para restringir a quem Jesus está se dirigindo. Jesus está se dirigindo agora não para as multidões de um modo geral, não, mas ele está neste momento especificamente se dirigindo aos seus seguidores. Esse dado é muito importante, pessoal. Este momento é, portanto, dirigido àqueles que são realmente discípulos do Senhor. E aí, Jesus então vai construir essa metáfora que é um pouco estranha, não tem uma explicação tão clara nela mesma a respeito do que é sal da terra. Não é? Eu preciso dizer isso, há uma discussão entre os diversos autores que comentam esse texto, tá? Sobre o que poderia significar. Mas uma parte destes que discutem o tema vão justamente apontar, e eu acredito justamente nisso, que a primeira metáfora do sal ela precisa ser interpretada à luz da metáfora da luz do mundo, ok? Então vamos tentar compreender aqui. Vamos falar do sal agora. O sal, gente, tinha diversas funções dentro do Antigo Oriente Próximo e, portanto, também para a tradição do povo de Israel. Para a Bíblia, inclusive, é muito interessante nós observarmos isso. O sal era uma commodity que estava muito presente dentro do ambiente onde o povo das Sagradas Escrituras viveu. Porque, afinal de contas, ao sul do país, lá no deserto da Judéia, existe um grande lago salgado, 10 vezes mais salgado que a água do mar, que é o famoso Mar Morto. E lá no Mar Morto era possível extrair sal. Então, toda aquela região tinha uma abundância dessa commodity. E era esse sal levado para diversos lugares, inclusive do mundo conhecido naquela época. É muito interessante perceber que lá no texto de Sofonias, no capítulo 2, versículo 9, é uma referência a esta questão do sal que era encontrado nesta região do Mar Morto, que é onde se acreditava estar as cidades de Sodoma e Gomorra. Ok? Lembra, inclusive, a estátua de sal que virou a mulher de Ló? Né? A mulher de Ló se transforma numa estátua de sal. É nessa região. Ok? Bom, o sal, ele possuía um valor muito grande justamente porque ele era algo que servia para dar sabor aos alimentos. Ele funcionava justamente como um tempero. Essa concepção ela está presente também nas Sagradas Escrituras, lá no livro de Jó, capítulo 6, versículo 6. O sal também servia para a preservação dos alimentos. Então, como não se tinha geladeira, por exemplo, o sal era utilizado. Depois, o sal também era utilizado para a realização de curas.
O sal era uma espécie de medicamento. E isso nós vemos registrado na Escritura em Ezequiel, capítulo 16, lá no versículo 4. O sal também era utilizado para destruição. Exatamente. Quando nós lemos Juízes, capítulo 9, versículo 45, esta função aparece. Depois, o sal também estava presente nas ações litúrgicas que ocorriam no templo, sobretudo quando lá eram oferecidos sacrifícios. E aqui é muito interessante, porque dentro desta concepção, o sal vai ter o simbolismo da fidelidade à aliança com Deus. Tá? Isso nós encontramos lá em Levítico, capítulo 2, versículo 13, em Ezequiel, capítulo 43, versículo 24, e nesse sentido também em Números, capítulo 18, versículo 19, e segundo Crônicas, capítulo 13, versículo 5. O sal, portanto, era algo muito valioso. E aí Jesus constrói a metáfora dizendo: se o sal se tornar insosso, aqui há algo interessante. Jesus está construindo uma expressão que pode ser um jogo de palavras. No grego, essa frase, ora, se o sal se tornar insosso, é assim: ean de torralas morante. Aqui tem um detalhe interessante. O verbo, não é, morante, ou seja, se tornar insosso, é justamente um verbo cuja raiz é moros em grego e significa estúpido ou tolo. Olha que dado interessante. Então, é muito possível que Jesus estivesse fazendo aqui um jogo de palavras. Ora, se o sal se tornar insosso, significaria, não é? Se o sal se tornar tolo, ou se você se tornar um bobo, um tolo, um estúpido, olha que coisa, não é? Perde-se, portanto, o para quê do sal. Porque aqui o que está sendo ressaltado do sal é justamente o fato dele ser um tempero que salga a comida. E aí, olha só, Jesus faz aqui uma pergunta retórica: com que nós salgaremos o sal? O sal que perdeu ou que foi enfraquecido no seu poder de salgar, não faz sentido a gente salgar o sal. Percebe? E por esta razão é então que este sal era jogado fora. Ou, em alguns casos, ele era colocado em um local lá no templo de Jerusalém. Para quê? Para que no inverno, quando nevasse, porque Jerusalém neva, né? Já tem inclusive relatos disso dentro da própria Escritura, no inverno isso acontece, não é? Eles pegavam esse sal que já tinha perdido sua força, que era um sal que não era tão forte mais, e eles jogavam sobre a neve para derretê-la. E derretendo esta neve, no pátio do templo as pessoas não escorregariam e, portanto, não teriam ali o perigo de sofrer algum acidente com isso. É por esta razão que Jesus, na continuidade, vai justamente dizer: para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Tá claro? Esse dado é bastante interessante. Então, o cristão, ele deve ser o bom sal. Ele deve ser o sal que dá sabor, que altera substancialmente, não é a melhor palavra aqui, mas altera, não é, a coisa na qual ele atua. E o que é essa coisa na qual o cristão, como sal, deve atuar? Na terra. E terra aqui significa todo o conjunto da sociedade. Ou seja, se o cristão não alterar esta sociedade, não influenciá-la,
de nada ele serve. E aí é por isso que esta metáfora é melhor compreendida com a metáfora que vem a seguir a partir do versículo 14, que é a metáfora da luz. E aí o texto vai dizer: vós sois a luz do mundo. É muito interessante isso aqui. E aí, vamos tentar compreender para a cultura judaica o que era visto como luz. Primeiro, é muito interessante que há um leque de possibilidades de significação. Luz já foi aplicado, por exemplo, para o próprio Deus. Deus como a luz. Depois, Adão foi entendido assim. Depois, na tradição judaica, alguns rabinos que se distinguiam pela sua sapiência, pela sua sabedoria, eram tidos como luz. Na escritura, Israel é chamado a ser luz. A Torá é chamada, ou melhor, é chamada a ser luz, não, ela é luz para a humanidade. O templo também vai ser compreendido dessa forma, como luz para a humanidade. E agora, um outro detalhe interessante. Jerusalém também vai ser vista como luz. Ora, o que está em jogo aqui? Essa metáfora de compreender tudo isso como luz tem a ver com o fato de que a luz altera o ambiente. Onde está escuro, se você acende uma lâmpada, acende um fósforo que seja, você tem uma alteração. Você agora é capaz de enxergar. A luz, ela é perceptível. Esse dado é muito interessante, assim como o sal também, neste sentido. Quando algo está sem sal, logo se percebe. E quando está com sal de forma exagerada, também se percebe. Neste sentido é que o texto está justamente falando, não é, que o discípulo do Senhor deve ser como luz para o mundo. E aí é muito interessante, pessoal, que quando nós lemos o texto do Antigo Testamento, nós temos que Israel tem o papel de ser luz para as nações. Lá em Isaías, capítulo 42, versículo 6, e no capítulo 49, também no versículo 6, isso é dito. Veja, nós, como seguidores do Senhor, nele somos o novo Israel de Deus. E somos chamados a sermos luz para o mundo, influenciar o mundo. E influenciar o mundo segundo as bem-aventuranças que foram trazidas anteriormente. Esse dado é fantástico, pessoal. E aí é muito interessante que na tradição cristã, sobretudo do Evangelho de João, Jesus vai ser compreendido como luz do mundo. E o que isso significa? Nós, como discípulos do Mestre, devemos nos configurar a Ele de tal modo que nós também sejamos luz do mundo. E aí, a metáfora continua. O texto diz: não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Ou seja, todos a veem. É impossível não ver uma cidade que está num local alto. Sobretudo naquela época que as cidades, algumas delas eram construídas sobre as montanhas e eram pequenas, então você via no topo da montanha a cidade. Neste sentido, pessoal, Jesus está dizendo: vocês precisam serem vistos na sociedade, no mundo. Esse dado é muito interessante, ele se confirma logo, logo. O texto continua: nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro, e assim ela brilha para que todos os que estão na casa possam perceber. Então é muito interessante isso.
Se você pega uma lâmpada e coloca escondida, não é? Uma chamazinha escondida, não ilumina nada, mas se você a levanta, isso altera o ambiente de uma forma muito maior. E aí vem então Jesus dizendo para os seus discípulos e, portanto, a cada um de nós, trazendo um verbo imperativo no versículo 16. Um verbo imperativo no aoristo, ou seja, um verbo de destaque aqui. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens. Jesus está dando uma ordem aqui. Ele não está expressando um desejo, olha, que brilhe a vossa luz. Não, brilhe a vossa luz. Esse dado é muito importante. E aí, o texto vai trazer a finalidade desta luz que deve brilhar diante dos homens. Para que, vendo as vossas boas obras, ou seja, nós cristãos devemos de fato sermos luzes ou sal, alterando o ambiente, para que as pessoas, ao verem o nosso testemunho, possam glorificar o Pai que está nos céus. Que coisa espetacular Jesus está ensinando no Sermão da Montanha. Em outras palavras, não adianta escutar todo o ensinamento do Senhor se nós não influenciarmos, alterando a realidade na qual nós estamos e de forma, eu diria aqui, claramente perceptível. Se o mundo não tem visto de forma muito clara a nossa atuação, é porque está faltando sermos cristãos verdadeiramente. Pensa nisso. Você tem sido sal, você tem sido luz, você tem brilhado com as tuas boas obras diante dos homens, que ao olharem para as suas boas obras têm glorificado a Deus. Pense nisso. Deus te abençoe. Estamos juntos. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu!